Minha avó costumava dizer que criança vê coisas que adulto não vê. Que elas ainda têm aquela sensibilidade, aquela conexão com o que não é daqui. Eu sempre achei que era só conversa de velho. Até minha filha começar a conversar com a menina do espelho. A menina que só ela conseguia ver. A menina que sabia meu nome de solteira, que eu nunca contei pra ela. Oi, pessoal do Conto Mistérios. Eu me chamo Patrícia, tenho 34 anos, sou enfermeira e mãe da Sofia, que hoje tem 7 anos. A gente mora em Goiânia, num apartamento que compramos há 3 anos. Eu e meu marido, o Daniel. Antes de começar, preciso deixar claro, eu não acredito em sobrenatural. Não acreditava. Sou da área da saúde, trabalho com fatos, com ciência. Sempre tive explicação lógica para tudo. Mas o que aconteceu entre abril e junho de 2023 não tem explicação lógica nenhuma. E o pior é que foi com minha filha, com minha bebê. A gente se mudou pro apartamento novo em março de 2023. 2 quartos, banheiro, sala, cozinha. Nada luxuoso, mas era nosso. Primeiro imóvel próprio. A sensação de conquista era boa. Sofia tinha acabado de fazer 6 anos. Estava super empolgada com o quarto novo. A gente pintou de rosa, colocou adesivos de unicórnio, comprou uma cama nova. Ela amou. As primeiras semanas foram uma adaptação normal. Sofia começou numa escola nova perto de casa. Fez amiguinhas, tudo tranquilo. A rotina era simples. Eu trabalhava no hospital, turno da tarde. O Daniel trabalha de manhã numa empresa de TI. Então de manhã ele ficava com a Sofia. À tarde ela ficava com minha mãe. À noite a gente jantava junto. 1 mês depois da mudança, Sofia começou a falar da amiga. Mãe, a menina gostou do desenho que eu fiz hoje. Que menina, filha? A menina do espelho. Achei fofo. Amigo imaginário. Normal em criança dessa idade. Ah, é? E ela tem nome? Ela não fala o nome dela, mas ela é legal. Ela fica olhando quando eu brinco. Sorri. Não dei importância. Mas aí ela começou a falar mais sobre essa menina. Todos os dias. Várias vezes ao dia. A menina disse que gostou da minha roupa. A menina quer brincar comigo. A menina tá triste hoje. Comecei a achar estranho. Não a existência do amigo imaginário. Isso é normal. Mas a consistência. A forma como Sofia descrevia ela. Com detalhes. Como ela é, filha? Ela tem cabelo comprido. Bem comprido. E ela usa um vestido branco. Mas o vestido tá sujo. Sujo de quê? Sofia pensou. De vermelho. Tipo quando eu ralho o joelho. Aquele vermelho. Sangue. Ela estava descrevendo sangue. Uma noite, umas 2 semanas depois que Sofia começou a falar da menina, acordei com ela chorando. Fui correndo pro quarto dela. Ela estava sentada na cama, olhando pro espelho grande que tinha na parede. Aqueles espelhos de corpo inteiro que vieram com o apartamento. Filha, que foi? A menina tá brava. Como assim brava? Ela tá gritando, mas não sai som, só a boca abrindo. Ela tá assustada. Olhei pro espelho, só vi nosso reflexo. A luz do corredor iluminando o quarto. Sofia, não tem ninguém aí. É só sua imaginação. Mas ela tá ali. Sofia gritou, apontando pro espelho. Ali? Tá vendo? Ela tava apavorada. Genuinamente apavorada. Peguei ela no colo, levei pro meu quarto. Ela dormiu comigo e com o Daniel aquela noite. No dia seguinte, conversei com o Daniel. Acho que a gente devia cobrir aquele espelho. Tá assustando ela. Cobrir? Por quê? É só amigo imaginário, Patty. Eu sei, mas ela acordou apavorada. Acho melhor tirar. Ele concordou. Cobrimos o espelho com um lençol. Sofia ficou aliviada. Agora a menina não pode mais sair. Essa frase me deu arrepios. Não pode mais sair. Como se a menina estivesse presa ali. Por 3 dias, Sofia não falou mais da menina. Achei que tinha resolvido. Até a noite de quinta-feira. Acordei às 3 da manhã com um barulho, tipo algo caindo. Levantei. Daniel estava dormindo profundamente. Saí do quarto. A luz do quarto da Sofia estava acesa. Fui até lá.
A porta estava entreaberta. Sofia, silêncio. Empurrei a porta. Sofia estava em pé, na frente do espelho. O lençol que cobria estava no chão. Ela estava parada, olhando para o espelho, imóvel. Sofia, o que você está fazendo acordada? Ela não respondeu, não se mexeu. Sofia! Ela piscou, virou para mim e sorriu. Mas não era o sorriso dela, era errado, forçado. Ela pediu para eu tirar o pano. Ela não gosta de ficar no escuro. Filha, você tá bem? Tô. A menina também tá. Ela quer te conhecer. Senti um frio. Sofia, vem aqui. Vamos voltar pra cama. Mas ela quer falar com você. Quem quer falar comigo? Sofia apontou pro espelho. Ela disse que te conhece. Disse que você se chama Patrícia Mendes, mas que antes você se chamava Patrícia Cardoso. Meu coração parou. Cardoso era meu nome de solteira. Sofia não sabia disso. Ela nasceu depois que eu casei. Para ela, eu sempre fui Patrícia Mendes. Como você sabe esse nome? Eu não sei. Foi ela que falou. Ela falou que morou na casa da vovó, que te viu quando você era pequena. Minha mãe. A casa da minha mãe. Ela disse mais alguma coisa? Sofia pensou. Disse que tem saudade e que quer voltar. Peguei Sofia, tirei ela do quarto, cobri o espelho de novo. Dessa vez coloquei fita adesiva nas bordas. Tranquei a porta do quarto por fora. De manhã, liguei para minha mãe. Mãe, aconteceu alguma coisa na nossa casa antiga, quando eu era criança? Acontecer como, filha? Algum acidente? Alguma morte? Minha mãe ficou quieta. Tempo demais. Mãe, por que você está perguntando isso? Só responde, por favor. Ela suspirou. Teve uma menina, antes da gente comprar a casa. Os donos anteriores. A filha deles. Ela tinha uns 8 anos. Teve um acidente. Ela caiu da escada. Bateu a cabeça. Ela morreu. Morreu na hora. Foi em 1994. Você tinha uns 4 anos. A gente comprou a casa logo depois. A família não quis mais morar lá. Como ela se chamava? Não lembro. Acho que era Ana Clara ou Ana Paula. Algo assim. E ela usava vestido branco? Minha mãe demorou para responder. No enterro, sim. Enterraram ela com um vestido branco que ela gostava. Desliguei, mão tremendo. Contei tudo pro Daniel. Ele não acreditou. Disse que era coincidência, que Sofia deve ter ouvido algo e criou a história. Mas eu sabia que não era. Naquela noite pedi pro Daniel tirar o espelho, arrancar da parede, jogar fora. Ele reclamou, mas fez. Tiramos o espelho. Colocamos no depósito do prédio. Sofia dormiu tranquila pela primeira vez em semanas. Achei que tinha acabado. 2 semanas depois, a síndica do prédio me parou no elevador. Patrícia, você jogou um espelho no depósito? Joguei sim. Por quê? Porque ele sumiu. Tava lá na terça. Na quarta de manhã não tava mais. Como assim sumiu? Quem pegou? Não sei. As câmeras do depósito estão queimadas há meses. Mas ninguém tem chave além da equipe de manutenção. E eles juram que não pegaram. Um espelho de 2 metros. Pesado. Sumiu. Voltei pro apartamento. Entrei no quarto da Sofia. O espelho estava lá, na mesma parede, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. Sofia estava sentada na cama, desenhando. Filha, quem colocou o espelho de volta? Ela olhou para mim, sorrindo. Foi a menina, mãe. Ela voltou para casa. A gente se mudou 3 semanas depois. Deixamos o apartamento. Perdemos dinheiro. Não ligamos. Fomos morar num apartamento alugado, sem espelhos grandes, sem nada que reflita muito. Sofia parou de falar da menina, mas tem noites que eu acordo e encontro ela parada na frente do banheiro, olhando pro espelho da pia, só olhando. E quando eu pergunto o que ela tá fazendo, ela diz: nada, mãe, só vendo se a menina tá aí. Ela segue a gente às vezes. Se seu filho começar a falar com alguém no espelho, acredite nele. Porque talvez não seja imaginação. Talvez seja alguém que nunca saiu. Eu trabalho com morte
os dias. Mortos não me assustam. Nunca assustaram. São os vivos que fingem estar mortos que me apavoram. Ou pior ainda, os mortos que insistem em continuar vivos. Salve, conto mistérios. Meu nome é Ricardo, mas todo mundo me chama de Cadu. Tenho 38 anos e trabalho como técnico em necropsia no IML de Recife há quase 15 anos. Já vi de tudo: acidentes, homicídios, suicídios, corpos em decomposição avançada. Você cria uma casca, sabe? Uma proteção emocional. Tem que criar, senão não aguenta. Mas teve um caso que rachou essa casca. Foi em agosto do ano passado, 2023. Um caso que começou normal e terminou. Terminou de um jeito que eu ainda tenho dificuldade de processar. E olha que eu sou cético. Era cético. Não acredito, não acreditava em nada sobrenatural. Para mim, morto é morto. Acaba ali. Não tem alma, não tem espírito, não tem continuação. Mas depois daquela semana, eu não sei mais o que acredito. Rotina no IML é sempre a mesma. Corpos chegam, a gente faz o procedimento, emite laudo, libera para a família. Alguns dias são mais pesados, quando entra muito corpo de uma vez, acidente grande, chacina. Mas você se acostuma com o ritmo. Trabalho no turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Prefiro assim, menos movimento, mais tranquilo, equipe pequena. Somos 3, eu, o Dr. Henrique, legista, e a Joana, que faz a parte administrativa. Naquela segunda-feira de agosto, chegou um corpo por volta das 11 da noite. Homem, 34 anos, vítima de afogamento, pescador. Encontraram ele boiando na beira do rio Capibaribe. Já estava morto há algumas horas quando acharam. Nome: Marcelo Fernandes da Silva. Corpo veio sem acompanhante. Família ia chegar no dia seguinte para reconhecimento. Dr. Henrique fez o exame externo. Nada de anormal. Sinais compatíveis com afogamento. Água nos pulmões. Cianose. Padrão normal. Vamos deixar para necrópsia amanhã, ele disse. Já é tarde. Põe ele na câmara. Procedimento padrão. Coloquei o corpo na maca. Levei para a câmara fria. Gaveta 7. Empurrei, fechei. Voltei para a sala de descanso. Nada demais. Até umas 2 da manhã. Eu estava mexendo no celular, tomando café, quando ouvi um barulho da câmara fria, tipo um baque, metálico, como se alguém tivesse batido em algo. Olhei para Joana. Você ouviu? Ouvi. O que foi? Não sei. Vou checar. Peguei a lanterna. Às vezes as luzes da câmara piscam. E fui até lá. Abri a porta. O ar gelado bateu no rosto. Tudo normal. 3 corpos nas gavetas. 4, 7 e 11. Mas a gaveta 7, onde eu tinha colocado o Marcelo, estava entreaberta. Uns 5 centímetros. Como se não tivesse fechado direito. Estranhei. Eu sempre fecho bem. Sempre confiro. Fui até lá. Empurrei a gaveta. Fechou com um clique. Tava saindo quando ouvi de novo. O barulho. Vindo da gaveta 7. Parei. Virei. Era tipo arranhar. Unha em metal. Voltei pra gaveta. Coloquei a mão na maçaneta. Respirei fundo. Puxei. O corpo tava lá. Coberto com o lençol branco. Imóvel. Tudo normal. Mas o braço dele estava em posição diferente. Eu tinha colocado os 2 braços ao lado do corpo, retos, paralelos. Agora o braço direito estava dobrado, a mão na altura do peito, como se ele tivesse se mexido. Olhei por uns 10 segundos, sem entender. Morto não se mexe. Rigor morte estava começando. Ele não podia ter mudado de posição sozinho. Alguém tinha mexido. Talvez o Dr. Henrique tivesse voltado para checar algo e esquecido de me avisar. Arrumei o braço. Coloquei na posição certa. Fechei a gaveta. Com força dessa vez. Voltei para a sala. Era o quê? Joana perguntou. Nada. Gaveta mal fechada. Mas eu sabia que tinha fechado direito. O resto da madrugada foi tranquilo. 6 da manhã, turno acabou. Passei o plantão pro pessoal do dia. Comentei sobre o corpo da gaveta 7. Disse que estava liberado para necrópsia. Fui para casa. Dormi.
Voltei à noite, 10 horas. Turno novo. Dr. Henrique me chamou assim que cheguei. Edu, você mexeu no corpo da gaveta 7 ontem? Mexe. Arrumei o braço que estava fora de posição. Por quê? Ele fez uma cara estranha. Porque quando o pessoal foi fazer a necrópsia hoje de manhã, o corpo estava sentado. Como assim sentado? Sentado. Na maca. Dentro da gaveta. Tronco erguido. Pernas para fora da gaveta. Como se ele tivesse tentado sair. Senti um frio. Isso é impossível. Eu sei, mas 3 pessoas viram. O Dr. Castro, a Simone e o Beto. Todos viram. Tiveram que deitar o corpo de novo para fazer o procedimento. Mas, como? Não sei. Espasmo cadavérico tardio. Gases. Já vi corpo se mexer um pouco, mas nunca vi um corpo sentar. Fui até a sala de necropsia. O corpo estava lá. Na mesa. Aberto. Procedimento completo. Olhei para ele. Marcelo Fernandes. 34 anos. Pescador. Tinha algo errado. Mas eu não conseguia identificar o quê. Voltei para o meu posto. Às 11 da noite a família chegou. Mãe, esposa, irmão. Vieram reconhecer o corpo. Eu preparei. Arrumei o rosto. A necrópsia sempre deixa marcas. A gente disfarça o máximo possível. Cobri o corpo até o peito. A família entrou. A mãe desabou. A esposa chorou calada. O irmão ficou sério, só olhando. É ele? Dr. Henrique perguntou. A mãe acenou que sim. Mas o irmão ficou olhando. Tempo demais. Senhor, Dr. Henrique chamou. É ele, o irmão disse. Mas tem algo errado. Como assim? O rosto dele tá diferente. É normal. O processo post-mortem altera a fisionomia. Não é isso? Ele insistiu. É a expressão. Ele tá... não sei explicar. Tá assustado. Meu irmão não tinha medo de nada. Mas esse rosto... tá com medo. Olhei pro corpo. Pro rosto do Marcelo. E vi. Ele tinha razão. A expressão era de medo. Olhos levemente arregalados. Boca entreaberta. Como se ele tivesse visto algo. Algo horrível. A família foi embora. Corpo foi liberado. Iria pro velório no dia seguinte. Levei ele de volta pra câmara. Gaveta 7. Dessa vez conferi 3 vezes se estava bem fechada. Voltei pra sala. 00:30. Joana tinha ido ao banheiro. Dr. Henrique estava no escritório dele. Eu estava sozinho e ouvi. Não era barulho de bater. Não era arranhar. Era voz. Baixa, abafada, vinda da câmara. Levantei devagar, coração acelerado. Andei até a porta da câmara. Encostei o ouvido. Silêncio. Abri a porta. Gaveta 7 estava aberta, totalmente aberta, e o corpo não estava lá. Senti as pernas fraquejarem. Doutor. Henrique! Doutor! Ele veio correndo. Que foi? O corpo sumiu. Como assim sumiu? Apontei para a gaveta vazia. Dr. Henrique ficou pálido. A gente começou a procurar. Nas outras gavetas, na sala de necropsia, no corredor. Nada. Até que a Joana gritou. Corremos até a recepção. Ela estava apontando para o corredor que levava à saída. No final do corredor, na sombra, tinha alguém. Parado. De costas. Usando a roupa que o Marcelo tinha quando chegou. Calça jeans molhada. Camisa rasgada. Senhor? Doutor. Henrique chamou. Senhor, o senhor não pode estar aqui. A figura não se mexeu. Senhor. Então ela virou. Lentamente. E eu vi o rosto. Era o Marcelo. Mas os olhos estavam brancos. Completamente brancos. E a boca abriu. A água começou a sair. Água suja. Litros de água. Jorrou da boca dele, caindo no chão. E ele falou, com voz gutural, molhada, errada. Eu não morri afogado. As luzes piscaram. Quando voltaram, ele tinha sumido. Só ficou a água no chão. Poças de água suja. Com cheiro de rio. Chamamos a polícia, segurança. Reviramos o IML inteiro. Não achamos ninguém. Mas achamos algo na gaveta 7. Marcas, por dentro. Arranhões profundos no metal. Como se alguém tivesse tentado sair.
Por dias, investigaram o caso, reviram a necropsia e descobriram. Ele não tinha morrido afogado. Tinha marcas no pescoço, finas, de corda. Alguém tinha estrangulado ele, depois jogado no rio para parecer afogamento. Foi homicídio, não acidente, e ele voltou para avisar. Pedi transferência pro turno do dia. Não trabalho mais de noite, não entro mais na câmara fria sozinho. E toda vez que fecho uma gaveta, eu escuto, para ter certeza que não tem nada se mexendo lá dentro, porque agora eu sei. Às vezes eles voltam, quando a morte não foi justa, quando tem algo que precisa ser dito. Eles voltam, e você não quer estar por perto quando isso acontecer. Se você trabalha com mortos, sempre respeite, sempre escute, porque alguns deles ainda têm voz. Vocês sabem qual é o momento mais silencioso da noite? Não é meia-noite, não são 3 da manhã. É aquele momento entre o último som que você ouve antes de dormir e o primeiro som que te acorda. Aquele vazio, aquele silêncio absoluto. É nesse momento que você percebe se tem algo errado. Porque quando o silêncio é quebrado por algo que não deveria estar lá, você sabe, mesmo antes de abrir os olhos. Você já sabe. Fala, conto mistérios. Eu me chamo. Na verdade, prefiro não falar meu nome real. Desculpa. Mas depois do que aconteceu, quanto menos informação pessoal eu der, melhor. Podem me chamar de Léo. Tenho 29 anos, sou programador, trabalho remoto. Moro em Campinas, São Paulo. Sozinho. Sempre morei sozinho desde que saí da casa dos meus pais aos 23. Sou daqueles caras metódicos. Rotina fixa, tudo organizado, tudo no lugar. Acordo no mesmo horário, como as mesmas coisas. Durmo no mesmo horário. Gosto dessa previsibilidade. Me acalma. Mas teve um período, 3 semanas em outubro do ano passado, que minha rotina virou um pesadelo. E a pior parte é que até hoje eu não sei se o que aconteceu foi real ou se eu perdi a sanidade. Meu apartamento é pequeno, kitnet, um cômodo que serve de quarto e sala, uma cozinha americana, banheiro, 5º andar de um prédio sem elevador. É antigo, mas eu gosto. Silencioso. Vizinhos tranquilos. Ninguém enche o saco de ninguém. A rotina é sempre igual. Acordo às 7. Trabalho até meio-dia. Almoço. Trabalho até às 6. Academia. Janta. Netflix ou jogo. Durmo às 11. Todo dia. Sem variação. Não tenho namorada. Não tenho muitos amigos. Não me importo. Gosto da minha solidão. Do meu espaço. Do meu silêncio. Até que em outubro comecei a ter insônia. Do nada. Sem motivo aparente. Eu deitava às 11 como sempre, mas não conseguia dormir. Ficava rolando na cama, olhando pro teto. Mente acelerada sem razão. Quando finalmente dormia, era 3, 4 da manhã. E acordava cansado, irritado, improdutivo. Isso durou uma semana. Procurei causas lógicas. Excesso de cafeína. Parei de tomar café à tarde. Tempo de tela antes de dormir. Parei de usar celular depois das 10. Exercício insuficiente. Aumentei o tempo na academia. Nada funcionou. A insônia continuava. E comecei a notar algo estranho. Nos momentos em que eu finalmente estava quase dormindo, naquela transição entre estar acordado e dormir, eu ouvia algo. Era um som baixo, quase imperceptível. Tipo, respiração. Mas não era minha respiração. Era de outra pessoa. Ou pelo menos parecia ser. Na primeira vez que ouvi, levantei de um pulo. Acendi a luz. Olhei em volta. Nada. Apartamento vazio como sempre. Pensei que era impressão. Aquele estado entre sono e vigília pode criar alucinações auditivas. Eu tinha lido sobre isso. Voltei a deitar. Apaguei a luz. Demorou, mas finalmente comecei a relaxar de novo. E ouvi de novo. Mais claro dessa vez. Respiração lenta, profunda. Vindo do lado direito da cama, onde não tem nada. Só a parede. Sentei na cama, coração batendo forte. Tem alguém aí? Minha voz soou ridícula. Falando sozinho no escuro. Silêncio.
Peguei o celular, acendi a lanterna, iluminei o quarto todo. Vazio, completamente vazio. Mas a sensação de que tinha alguém ali era forte, física, como se o ar estivesse mais denso. Dormi com a luz acesa naquela noite. Nos dias seguintes, o som ficou mais frequente. Toda noite, sempre no mesmo momento. Quando eu estava quase dormindo, respiração, do lado da cama, comecei a gravar. Coloquei o celular gravando a noite toda. Pensamento lógico. Se tem som, o celular vai captar. De manhã, ouvi a gravação inteira. 6 horas de gravação. Nada. Só silêncio. Nenhuma respiração. Mas eu tinha ouvido. Eu tinha certeza que tinha ouvido. Fui ao médico. Contei sobre a insônia. Ele receitou um remédio fraco para dormir. Disse que era estresse, ansiedade. Normal. Tomei o remédio naquela noite. Dormi rápido. Pela primeira vez em semanas. Mas acordei às 3 da manhã. Com a sensação de peso. No peito. Como se algo estivesse sentado em cima de mim. Abri os olhos e vi uma silhueta sentada na beirada da minha cama, de costas para mim, parada, imóvel. Gelei. Não consegui me mexer. Não consegui gritar. Fiquei ali paralisado, olhando para aquela coisa. Ela tinha forma humana, mais ou menos, mas era escura. Não era sombra, era algo sólido, mas sem definição, como se fosse feita de fumaça densa. E então ela começou a virar a cabeça, devagar, em direção a mim. Fechei os olhos com força, cobri a cabeça com o cobertor, como uma criança. Fiquei assim por horas, tremendo, suando frio. Quando finalmente tive coragem de olhar de novo, já estava amanhecendo e não tinha nada lá. Não dormi mais naquele quarto. Comecei a dormir no sofá, na sala, com todas as luzes acesas, mas não adiantou. Na noite seguinte, acordei com o sofá afundando, como se alguém tivesse sentado na outra ponta. Abri os olhos. A silhueta estava lá, sentada, olhando para mim. Dessa vez eu vi o rosto, ou melhor, onde deveria ter um rosto. Não tinha nada, só vazio. Um buraco negro onde deveria estar a face. E desse buraco, saía aquela respiração, aquele som que eu vinha ouvindo todas as noites. Pulei do sofá, corri pro banheiro, tranquei a porta. Fiquei lá dentro até o sol nascer. Quando saí, não tinha nada na sala, mas no espelho do banheiro tinha algo escrito, na condensação. Como quando você toma banho quente e o espelho embaça. Mas eu não tinha tomado banho. E estava escrito, com letra torta: "Por que você não dorme?" Saí do apartamento. Fui para casa de um amigo. Contei tudo. Ele achou que eu estava surtando. Me convenceu a procurar um psiquiatra. Fui. Contei tudo. A médica disse que era paralisia do sono combinada com alucinações hipnagógicas, estresse extremo, burnout. Prescreveu remédios mais fortes, antidepressivos, ansiolíticos. Tomei por 2 semanas. Os medicamentos me deixaram dopado. Dormia profundamente, sem sonhos, sem nada. E a silhueta parou de aparecer. Achei que tinha resolvido, que era tudo psicológico mesmo. Voltei pro apartamento. Parei com os remédios gradualmente, como a médica orientou. Tudo voltou ao normal. Até 3 semanas atrás, a insônia voltou. E na primeira noite, ouvi a respiração de novo. Mas dessa vez não era só do lado da cama. Era em todo lugar. Como se a coisa tivesse se multiplicado. Como se agora tivessem várias. E todas respirando. Ao meu redor, no quarto, na sala, no banheiro, no corredor, respirando, esperando. Estou morando com meus pais agora, temporariamente. É o que eu digo para eles, mas não sei se vou voltar, porque tem uma coisa que eu não contei ainda. Na última noite que passei no apartamento, acordei e fui ao banheiro. Olhei no espelho e tinha alguém atrás de mim, a silhueta, parada, a uns 2 metros. Eu virei rapidamente. Não tinha nada. Olhei pro espelho de novo. Ela continuava lá, no reflexo, mas não na realidade. E então ela fez algo que me fez sair correndo e nunca mais voltar.
Ela levantou a mão e acenou, como se estivesse se despedindo, ou como se estivesse dizendo até logo, porque algo me diz que ela não ficou no apartamento. Algo me diz que ela veio comigo, porque às vezes, tarde da noite, quando estou quase dormindo, no quarto dos meus pais, eu ouço aquela respiração, mais perto agora, bem do lado, como se ela estivesse deitada ao meu lado, esperando. Se você começar a ter insônia do nada, se começar a ouvir coisas que não deveriam estar lá, não ignore, porque talvez não seja a sua cabeça, talvez seja algo tentando entrar nela. E quando conseguir, você nunca mais vai dormir em paz. Sabe aquela sensação quando você acorda no meio da noite e não sabe por quê? Não foi barulho, não foi pesadelo. Você só acorda e fica ali, deitado no escuro, com aquela certeza inexplicável. Tem algo errado. Eu costumava ignorar essa sensação, virar para o lado e voltar a dormir. Até a noite em que eu escutei minha própria voz, vindo da sala, conversando com alguém, enquanto eu estava deitado na cama, sozinho em casa. Oi, pessoal do Conto Mistérios. Aqui é a Marina. Tenho 32 anos. Sou professora de história. Dou aula no ensino médio aqui em Curitiba. Sempre fui uma pessoa racional. Ensino história, ensino fatos, ensino a questionar fontes, a não acreditar em tudo que ouvem. Irônico, né? Porque o que vou contar desafia tudo que eu acredito. Tudo que eu ensinei meus alunos a questionar. Mas aconteceu. Comigo. Na minha casa. Com testemunhas. E até hoje eu não consigo entrar naquele quarto. O quarto dos fundos. Onde tudo começou. Comprei minha casa em fevereiro de 2023. Casa antiga dos anos 60, num bairro tranquilo. 3 quartos, sala, cozinha, quintal. Preço bom, estrutura boa. Precisava de reforma, mas nada sério. Moro com minha irmã mais nova, a Bianca. Ela tem 28, trabalha com design. A gente sempre foi próxima. Depois que nossos pais se mudaram para o interior, decidimos morar juntas. A casa era perfeita pra gente. Cada uma com seu quarto. O terceiro quarto viraria escritório. Tudo planejado. Fizemos a reforma básica antes de mudar. Pintura, elétrica, hidráulica. O único cômodo que não mexemos muito foi o quarto dos fundos. Aquele que seria o escritório. Só pintamos e pronto. Deixamos para mobiliar depois. Mudamos em abril. Primeiras semanas foram aquela correria de organizar tudo. Desempacotar, decorar. Normal. O quarto dos fundos ficou vazio por enquanto. Porta fechada. A gente arruma depois, dizia a Bianca. Mas tinha algo naquele quarto que me incomodava. Não sei explicar. Era só uma sensação de que eu não queria ficar ali dentro muito tempo. A Bianca sentia também. A gente meio que evitava aquele cômodo sem falar sobre isso. Até que em junho começaram os barulhos. Primeira vez foi numa terça à noite. Eu tava corrigindo prova na sala. Bianca tava no quarto dela, falando no telefone com o namorado. Ouvi um barulho vindo dos fundos da casa, do quarto vazio, um arrastar. Como se alguém tivesse movido um móvel, mas não tinha móvel lá. Pausei o que estava fazendo. Escutei. Silêncio. Voltei a corrigir. 5 minutos depois, o barulho de novo, mais alto. E então, passos. Alguém andando dentro daquele quarto. Levantei. Fui até o corredor. Bianca, você tá no quarto dos fundos. Ela saiu do quarto dela. Não. Por quê? Você ouviu um barulho? Que barulho? Naquele momento, ouvimos as duas. Um estrondo. Como se algo pesado tivesse caído. Vindo do quarto dos fundos. A gente se entreolhou. Bianca pegou um cabo de vassoura. Eu peguei o celular, liguei a lanterna. Fomos até a porta do quarto. Tava fechada. Como sempre. Abre. Bianca sussurrou. Coloquei a mão na maçaneta. Girei. Empurrei. O quarto tava vazio. Como sempre. Mas tinha algo no chão. No meio do quarto. Um quadro. Aquele quadro que eu tinha deixado encostado na parede.
Um quadro antigo que veio com a casa. Uma pintura de paisagem meio feia. Eu ia jogar fora, mas nunca joguei. Ele estava no meio do quarto, de cara pro chão. Como se alguém tivesse colocado ali deliberadamente. Deve ter caído, Bianca disse, mas a voz dela estava tremendo. Caído de onde? Estava encostado na parede, longe do meio do quarto. A gente ficou olhando para aquilo, até que ouvimos uma risada, baixa, abafada, vindo de dentro do quarto, mas não tinha ninguém lá dentro além de nós duas. Saímos, rápido, fechamos a porta e trancamos por fora. Nos dias seguintes, os barulhos continuaram, todo dia, geralmente à noite, entre 9 e meia-noite. Passos, arrastar de coisas, batidas na parede, sempre no quarto dos fundos. Chamamos um amigo nosso, o Rafael, que é eletricista. Pedimos para ele checar a instalação elétrica, ver se não tinha um curto, algo que pudesse causar barulhos estranhos. Ele foi, checou, disse que estava tudo normal, mas quando ele entrou no quarto dos fundos, ficou meio estranho. O que foi? Perguntei. Nada, é só, esse quarto é gelado, né? Mesmo com o calor lá fora. Era verdade. Aquele quarto era sempre mais frio que o resto da casa. Rafael terminou o serviço e foi embora. Mas antes de sair, me chamou no canto. Marina, se vocês quiserem, eu conheço um padre para benzer a casa. Benzer? Rafael, você não acredita nessas coisas. Não acreditava. Mas esse quarto, tem algo errado ali. Sério. Benze. Não benze. Achei exagero. Até a noite de quinta-feira. Eu acordei às 3 da manhã, com o som da minha própria voz, vindo da sala. Fiquei deitada, paralisada, escutando. Era minha voz. Claramente minha voz. Conversando com alguém. Não, eu acho que ela não vai gostar. Uma pausa, como se estivesse ouvindo resposta. Tá, mas depois não reclama. Risada. Minha risada. Levantei da cama, devagar, coração batendo descontrolado. Fui até a porta do quarto. Entreabri. A luz da sala estava acesa e eu ouvi a minha voz, conversando, respondendo, como se tivesse alguém lá. Respirei fundo. Abri a porta. Saí pro corredor. A voz parou. Entrei na sala. Vazia. Mas a luz estava acesa. E a TV também. Naquele canal de estática. Só chiado. Eu tinha certeza, absoluta certeza, que tinha desligado tudo antes de dormir. Ouvi um barulho atrás de mim. Virei. Bianca estava no corredor, pálida. Você ouviu? Ela sussurrou. Ouvi. Era minha voz. Não era só sua. Tinha a minha também. Eu ouvi. Do meu quarto. As duas. A gente conversando. Mas eu tô aqui. E você tá aí. A gente ficou olhando uma para outra. E então ouvimos, vindo do quarto dos fundos, vozes. Nossas vozes. Conversando. Rindo. Como se houvesse duas pessoas lá dentro. Como se houvesse nós duas. Bianca começou a chorar. Marina, eu quero sair daqui. Calma. Vamos chamar a polícia. Polícia? E vamos falar o quê? Que tem cópias nossas no quarto? Ela tinha razão. Peguei uma faca da cozinha. Fui até a porta do quarto dos fundos. As vozes tinham parado. Coloquei a mão na maçaneta. Não abre. Bianca implorou. Mas eu abri. E vi. O quarto não estava vazio. Tinha duas pessoas lá dentro. De costas. Olhando para a parede. Usando roupas idênticas às nossas. Cabelo igual ao nosso. Elas viraram. Lentamente. E eu vi nossos rostos. Mas os olhos eram completamente pretos. E elas sorriram, com um sorriso largo demais. Antinatural. Uma delas, a que parecia comigo, falou. Com minha voz. Você demorou. A gente estava esperando. Saímos correndo. Sem pegar nada. Sem olhar para trás. Entramos no carro. Fomos para a casa de uma amiga. Ligamos para a polícia de lá. Contamos que tinha invasores na casa. Eles foram, checaram, disseram que não tinha ninguém. Nenhum sinal de invasão, nada. Voltamos no dia seguinte. Com a polícia, com a amiga. A casa estava normal.
Mas o quarto dos fundos, a porta estava trancada. Por dentro, arrombaram. O quarto estava vazio, mas nas paredes tinha algo. Arranhões. Centenas de arranhões, cobrindo todas as paredes. E escritos, com unha, na tinta. Repetindo várias vezes: deixa a gente sair, deixa a gente sair, deixa a gente sair. Vendemos a casa, no prejuízo, para uma construtora que ia demolir e fazer prédio. Não contamos nada, só vendemos. Hoje eu moro num apartamento alugado. Prédio novo, sem história. Mas tem algo que me assombra. 2 semanas atrás, uma aluna minha veio falar comigo depois da aula. Professora, eu vi a senhora no shopping ontem. Tentei chamar, mas a senhora não ouviu. Não fui no shopping ontem, querida. Mas eu vi. A senhora estava com outra mulher. Parecida com a senhora. Irmã gêmea? Não tenho irmã gêmea. Ela ficou confusa. Mas eram 2. Idênticas. Lado a lado. Olhando para mim. E elas sorriram. Do mesmo jeito. Ao mesmo tempo. Senti o sangue gelar. Como era o sorriso? Ela fez uma pausa. Desconfortável. Grande demais. Estranho. Me deu medo. Ela saiu. Eu fiquei ali, sentada, processando. Porque agora eu sei. Elas saíram. Não ficaram na casa. Elas saíram. E agora? Agora elas estão por aí, vivendo, andando, sendo vistas, usando nosso rosto, nossa voz, nossa vida. E um dia elas vão decidir que não precisam mais se esconder, que podem nos substituir completamente. E quando isso acontecer, ninguém vai notar a diferença. Se alguém disser que te viu em algum lugar e você não estava lá, se começarem a aparecer coisas suas em lugares que você não deixou, se você ouvir sua própria voz quando deveria estar sozinho, não é sua cabeça. É algo tentando tomar seu lugar. E talvez já tenha conseguido. Como você tem certeza de que a pessoa lendo isso agora é realmente você? Olhe no espelho, bem nos seus olhos, e se pergunte: esse sorriso é seu ou de quem está usando seu rosto? Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.